Boa tarde, tudo bem? Com saudade de todo mundo, né? Angélica, tudo bom? Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez o Grupo de Interesse Especial pela Amazônia, pela possibilidade de conversar com vocês sobre a alimentação da gestante. Semelhante à conversa que nós tivemos anterior, eu vou ter um olhar mais ampliado em relação à alimentação e a gente vai encaminhar um material para vocês para ajudar a quem quiser se aprofundar nesse tema, tá bom? Então, meu nome é Esther Mourão, eu vou falar sobre a promoção da saúde alimentar materno-infantil, cuidado nutricional antes, durante e após a gestação. A minha formação, eu sou nutricionista e atualmente eu estou fazendo doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP e eu estou estudando a desnutrição infantil em menores de 5 anos na região norte. E também tenho o prazer de fazer parte da equipe do projeto no qual a Fiocruz coordena e que tem o objetivo de melhorar a saúde da criança indígena. Não tem como nós pensarmos na saúde da criança sem pensar na saúde da mãe desta criança. Então, na verdade, a saúde da criança, ela começa a partir da gestação. Por isso o tema hoje, cuidado nutricional antes, durante e após a gestação. E aí a gente começa fazendo um relato, né? Vamos acompanhar essa leitura. Houve um estudo retrospectivo que foi desenvolvido num centro de saúde do município de São Paulo, caracterizou o estado nutricional de 228 gestantes e sua influência no peso ao nascer, segundo dados obtidos no prontuário. A média de ganho total de peso diminuiu das gestantes que iniciaram a gravidez com baixo peso para aquelas que iniciaram com sobrepeso ou obesidade, sendo insuficiente para 43,4% e 36,4% das gestantes com um peso inicial adequado e para o total das gestantes estudadas, respectivamente. 37,1% daquelas que iniciaram a gravidez com sobrepeso ou obesidade finalizaram com ganho de peso excessivo, condição que, no final, afetou quase 1/4 das gestantes. A anemia e o baixo peso, ao nascer, foram pouco frequentes. Nós estamos trazendo uma informação de São Paulo. Será que aí no seu município essa realidade é semelhante ou é diferente? Será que as gestantes do município de Alvarães, de Itamaraty, de Quari, de Tefé, os resultados seriam semelhantes ao estudo de caso que nós apresentamos? Como é que é a questão do ganho de peso durante a gestação? Quantas crianças por semana, por mês, nascem com peso adequado ou com baixo peso? Será que as nossas gestantes elas têm anemia? Será que elas têm algum problema nutricional? Então, se vocês observarem, eu destaquei algumas palavras que eu gostaria ou frases, né, que eu gostaria de ainda refletir com vocês. A primeira é a questão dos dados do prontuário. Vejam que essa pessoa, esse pesquisador, ele fez a pesquisa baseado nas informações encontradas em um determinado no prontuário da unidade de saúde. Ou seja, muitas informações vocês podem obter a partir do prontuário e a partir da consolidação desses dados, você pode ter uma informação valiosa, principalmente para o planejamento das suas ações. Se você tem uma gestante que está com baixo peso ou com excesso de peso, esse peso, o ganho de peso durante a gestação, influenciará o ganho de peso, o peso ao nascer da criança, desde a gestação até o momento do nascimento. Por isso que é fundamental
Hoje, você profissional da saúde pode pegar os prontuários e verificar que informação esse prontuário pode trazer para mim. E se tem informação de peso, de ganho de peso da gestante e de peso ao nascer, como é que se comportou o peso ao nascer, o baixo peso ao nascer ou o ganho de peso da gestante nos últimos meses? As gestantes ganharam peso adequado? Ou ganharam peso além do que deveriam? Qual é o estado nutricional das gestantes que vocês acompanham? É mais para baixo peso? Tem gestante com excesso de peso? Então, a primeira questão que eu estou destacando é a questão da informação que está no prontuário, que nós coletamos de forma rotineira, mas infelizmente muitas vezes nós não observamos essa informação para o planejamento das nossas ações e principalmente identificar pessoas em risco nutricional. A outra questão, justamente, que está destacado em vermelho, é a questão do estado nutricional, que eu acabei de falar, e do peso ao nascer, que eu já tenho comentado. Se a gestante ela ganha peso a menos do que ela deveria ganhar, o risco dela adoecer e morrer é muito maior daquela que ganha peso adequado. Assim como a gestante que está com excesso de peso, ela também tem que ganhar peso. Lógico que ela não vai ganhar a mesma quantidade que aquela gestante que está com baixo peso. Mas a gente também não deve recomendar dieta ou restrição alimentar, porque aquela gestante, por mais que ela esteja com excesso de peso, ela vai gerar uma nova criança. Então, ela também precisa garantir um suporte nutricional para essa nova gestação. Por isso é importante eu conhecer qual é o peso atual dessa gestante, quanto é que ela tem que ganhar e acompanhar, principalmente acompanhar, porque se nós monitorarmos o ganho de peso dessa gestante, eu tenho como intervir e evitar problemas maiores durante a gravidez. Mas, para isso, nós temos instrumentos adequados de forma suficiente, que é o cartão da gestante, certo? E o cartão da gestante, ele é autoexplicativo. Observem que o cartão, ele sinaliza quando a gestante está com muito baixo peso, né? Aqui no caso, ganho de peso, ou quando ela está com peso além do que deveria ganhar. Então, eu tenho a semana gestacional e eu tenho o aumento do ganho de peso. O ideal é que essa gestante ela fique entre a média ou entre o peso mínimo. Então, dentro dessa faixa etária, entre 4 do aumento de peso, até subindo um pouquinho aqui, próximo de 2, certo? Aqui é a média. Então, se eu observar que a gestante ela aumentou acima do máximo ou reduziu para o mínimo, eu já tenho que ter uma atitude com essa gestante de vigilância nutricional. E aqui na curva, quando eu utilizo o IMC, de acordo com a semana gestacional, é bem mais fácil de ver, porque eu sei aqui a questão do baixo peso ao nascer, do peso adequado, do sobrepeso e da obesidade. Então, se essa gestante ela está com excesso de peso, eu já posso começar a conversar com ela. Como é que está a alimentação dela? Será que ela não está utilizando muitos alimentos ultraprocessados? E aí a gente vai falar melhor sobre isso depois. Então, vejam que é possível eu acompanhar, intervir, conversar com essa gestante para evitar sérios problemas, tanto para a criança como para a gestante. Inclusive, por exemplo, eclâmpsia, porque vai aumentar a pressão, a questão do diabetes gestacional. Então, tudo isso é possível evitar. Bom, aí eu trouxe também o mesmo peso, né, o mesmo estudo de caso,
colocando aqui a questão de 228 gestantes que foram acompanhadas, e que eu trago um dos resultados. Vejam que as gestantes de baixo peso deveriam ganhar entre 12,5 a 18 quilos no total, no tempo de gestação. A gestante adequada, ela tem que ganhar em torno de 11,5 a 16 quilos. A que está com sobrepeso, ela começou a gestação dela, está com excesso de peso, ela a si mesma teria que ganhar no mínimo de 7 a no máximo 11 quilos. E a obesidade, ela tem que ganhar no mínimo 7 quilos. Então, quando a mulher ela não ganha nem o mínimo, ela pode prejudicar o pleno crescimento e desenvolvimento dessa criança. Lembrando da questão da obesidade, que a mulher, às vezes, existem algumas recomendações. Ah, não, eu tenho que comer por 2, eu tenho que comer mais. Não. Se eu já tenho excesso de peso, eu tenho que controlar essa minha alimentação para evitar um problema, principalmente para a gestante e para a criança. E aí eu trouxe um dado sobre a prevalência de anemia em mulheres indígenas grávidas e não grávidas, segundo macro-região. Esse é um dado do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas no Brasil, 2008-2009. Então, vejam aqui que eu tenho anemia em mulheres não grávidas e mulheres, todas, aliás, essa aqui não está grávida, e anemia em mulheres grávidas, todas são indígenas, de acordo com a região. Observem que a região norte, independente de estar grávida ou não, é a região que apresenta a maior prevalência de anemia. Agora, imagina essa mulher que está grávida, anêmica, como é que ela vai gerar uma criança sem anemia? Por isso é importante nós conhecermos, monitorarmos o estado nutricional dessa gestante. Temos que ter muito cuidado também quando nós vamos resolver a questão da anemia. Por exemplo, tem muita gente que recomenda açaí para tratar a anemia. Hoje já está provado que o açaí, além de ter uma quantidade de ferro muito pequena, esse ferro, ele não é biodisponível. Então, açaí não trata, não cura anemia, certo? Ele é calórico. Se eu tenho uma gestante com baixo peso, eu posso recomendar o consumo de açaí, mas com moderação, porque o açaí tem muita fibra. E aí a mulher ela pode ter até um desarranjo, né? Então vejam que apesar de eu achar ou imaginar que eu não tenho anemia, o inquérito ele traz a questão da anemia na mulher indígena, independente da gravidez ou não. Quando a gente pensa em estado nutricional da criança, que ela é uma consequência do estado nutricional da mulher gestante, observem aqui que o déficit de peso, ele é pequeno. Isso aqui, o dado da pesquisa nacional, tá? A altura, um déficit de altura é 6,8. Excesso de peso, 7,4. Deficiência de vitaminas é 7,4. E anemia, 20,9. Isso é um dado do Brasil. Isso é só para vocês perceberem que no nosso estado o desafio é bem maior do que nos outros estados. Como é que eu sei disso? Então, eu tenho aqui um relatório sobre grupos e territórios vulneráveis em segurança alimentar e nutricional. E observem aí como é que está o nosso estado. Isso aqui é o dado de 2014. Então, no Amazonas, quem já está se enxergando se está vermelho ou amarelo ou laranja. Claro que vermelho é uma situação crítica. Então, nós temos um desafio muito grande em relação à insegurança alimentar e nutricional. O que é uma insegurança alimentar e nutricional? É a falta do alimento
é uma água contaminada, é um lixo inadequado, porque às vezes nós simplesmente jogamos o lixo, nós não reutilizamos, nós contaminamos o meio ambiente através do lixo que deveria ser não reaproveitado. O lixo reciclado, por exemplo, às vezes a gente contamina o rio com plástico, né? Então, a insegurança alimentar e nutricional, ela perpassa todo esse processo da produção, do acesso, do armazenamento, da manipulação, até o consumo. E principalmente a questão dos alimentos que nós chamamos ultraprocessados, que são ricos em gordura, em açúcar e que infelizmente não favorecem uma alimentação saudável, e sim uma alimentação inadequada. Quando a gente tira um retrato só da região norte, em relação à vulnerabilidade à desnutrição, a gente percebe realmente que nós temos um grande desafio no nosso estado. Então, vejam, dos municípios que estão participando, Itamaraty, um grande desafio. Quem mais que está aqui que eu estou enxergando? Alvarães está vermelho, Itamaraty vermelho. Quem mais aí? Benjamin Constant, eu não sei se está. Então, observem, parabéns aos municípios que estão em amarelo, significa o quê? Que vocês já avançaram em relação à vulnerabilidade à desnutrição. Lembrando que isso é um dado de 2014 e a gente não pode imaginar como é que está agora. A gente espera que esteja numa situação bem melhor. Então, vejam que vermelho é uma situação de vulnerabilidade à desnutrição muito alta, em amarelo, alta, e verde, média. Então, vejam que até quem está em amarelo tem uma vulnerabilidade, que se não se cuidar, se não tiver estratégias adequadas para garantir uma alimentação da gestante e da criança adequada, pode também evoluir para vermelho. E aí a gente pergunta de vocês, né? De quem é a responsabilidade? Poxa, olha como é que está meu município, como é que está o estado. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade dessa situação que eu acabei de mostrar para vocês? Então, outro estudo, ele aplicou um questionário do tipo certo e errado para gestantes atendidas no Programa Estratégia Saúde da Família, contendo questões de noções básicas de alimentação saudável, aleitamento materno e alimentação infantil. Entre as gestantes, 22,3 encontraram-se entre 14 e 19 anos. Então, a gente destaca a questão da desnutrição na adolescência. Agora, imagina, adolescente com baixo peso porque não quer ganhar peso. Isso começa a ser um problema. 24,2% dessas gestantes, elas estavam entre 20 e 24 anos. 25,5% estavam entre 25 e 29 anos. E 19,7% encontravam-se entre 30 e 34 anos. Das 157 gestantes que participaram dessa pesquisa, 135 realizaram pré-natal. E somente 39 receberam informações nutricionais durante o pré-natal. Então, vejam, gente, isso chama-se oportunidade perdida. Se eu tinha 157 gestantes, dessas 157, 135 realizaram pré-natal, por que só 39 receberam informações nutricionais? Será que isso não é importante? Houve 75,28% de acertos no geral ao aplicar o questionário a essas 157 e houve um conhecimento satisfatório das gestantes. Observou-se que as gestantes possuem conhecimento básico a respeito de alimentação e nutrição, concluindo que a equipe de saúde da família procura orientá-las de modo geral. Mas será que no seu município essa é a realidade? Será que as gestantes elas são orientadas principalmente com os alimentos que tem na região? Ou será que numa consulta de pré-natal
você se preocupa com tantas informações, mas a nutricional, que vai impactar tanto a mulher como o seu bebê, durante o seu processo de formação dessa criança, será que essa gestante ela tem o conhecimento em relação a noções básicas sobre uma alimentação saudável? Então, o que a gente sugere? Que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Ou seja, nossos olhares, de onde eles vêm, né? Então, eu tenho que pensar assim, qual é o cenário social que eu tenho no meu município, na minha comunidade indígena? Como é que eu reproduzo a prática distante do conhecimento? Por exemplo, um dos objetivos deste projeto é justamente aproximar a prática de vocês que já fazem com conhecimento. Por isso, o objetivo da palestra de hoje. E um processo educativo. Quando vocês vão dar palestra, vocês conseguem e conversam, vocês chamam. Quando vocês vão elaborar o material de vocês chamam o pajé, a parteira, conversam com a liderança, com os velhos. Que tipo de alimento a mulher indígena, durante a gestação, ela deixa de consumir? Ou que tipo de alimento ela deveria consumir mais, de acordo com o que eu tenho na minha comunidade indígena? Então, é fundamental. Quando a gente pensa no cenário social, será que essa mulher ela tem condições de alimentar-se bem, ela tem condições financeiras, ela tem condições de saúde? Ela recebe Bolsa Família, mas será que isso é suficiente? Os alimentos que são produzidos são adequados, são suficientes para garantir uma alimentação saudável? Então, eu tenho que pensar principalmente na prática milenar do saber indígena. Será que eu, enquanto profissional de saúde, eu converso com os velhos, com as parteiras, com o pajé, e pergunto sobre o que eles davam para uma mulher quando estava com baixo peso? Será que eles reconhecem isso como um problema? E principalmente a questão do excesso de peso. Isso é reconhecido como um problema? Então, é fundamental que eu possa, além de compartilhar as responsabilidades, ter muito cuidado com o meu conhecimento. Eu não posso simplesmente dizer que o meu conhecimento é absoluto. Eu preciso também saber o conhecimento do outro e com essa troca de saberes, aumentar, inclusive, o meu conhecimento enquanto profissional. Além disso, o que eu tenho aqui, eu sempre, quando vou falar de alimentação, eu aprendi com a Pastoral da Criança a metodologia de Jesus Cristo, né? Quando ele estava falando no Sermão da Montanha, tem um relato na Bíblia, e que os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, o povo está com fome, e agora? O que foi que Jesus falou? O que eu tenho aqui? Então, às vezes a gente acha que para ter uma alimentação saudável, eu preciso ter tomate, alface, cenoura, beterraba, mas e os alimentos regionais? Será que eu estou utilizando os alimentos regionais? Será que eu não podia, em vez de usar a cenoura, usar o girimum, que muitas vezes ele faz lama no nosso município, na minha comunidade indígena? O camu-camu, o araçá-boi, dentre outros frutos que às vezes nem a gente mesmo, como profissional nutricionista, sabe que existe, né? A própria castanha, a sorva, leite de sorva, sapota, e aí vai, né, gente? Por isso que é fundamental eu resgatar saberes e práticas indígenas. Por exemplo, quantas preparações eu consigo fazer com a banana, a própria mandioca, a própria farinha, né, o beiju, que muitas vezes se faz. Será que eu não posso fazer uma farinha daquela pupunha que eu não gostei, porque a gente sabe que pupunha tem sabores diferentes? Então, eu faria uma farinha da pupunha, misturaria na farinha da mandioca e faria um beiju. Olha que coisa gostosa, né, gente? Então, eu preciso resgatar com os indígenas saberes e práticas indígenas.
E quando eu penso em material de apoio, qual é o material que eu tenho? Ah, eu tenho um material que foi elaborado lá no Rio Grande do Sul. Mas é a realidade do Amazonas? Quando os indígenas têm um material de apoio, eles se enxergam. Por que você, enquanto profissional, não contribui e não estimula para que os indígenas desenvolvam material, cartilhas, receitas, com o que eles têm, com o desenho indígena? Os próprios indígenas poderiam fazer isso. Por um tempo, eu acompanhei um projeto do Unicef e nós desenvolvemos muito material bom na área tanto da mulher gestante como da criança até menos de 5 anos de idade. Então, eu precisaria, e principalmente respeitando a língua da comunidade indígena na qual eu trabalho. Eu me lembro que eu aprendi algumas palavras, eu vou usar no final da minha palestra, eu aprendi algumas palavras em ticuna, porque eu trabalhei com o ticuna. E foi muito bom, foi uma troca de saberes muito rica. E eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Então, eu deveria utilizar materiais que eu recebo da CESAI, da Fiocruz, mas eu também deveria desenvolver na língua daquela comunidade indígena materiais educativos. Eu trouxe para vocês enxergarem alguns materiais que são muito bons, que já são validados, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e que trazem muitas informações sobre o que a gente está falando, sobre estado nutricional, vigilância alimentar e nutricional, qual é a rotina que eu deveria ter com o meu olhar para evitar que tanto a mulher como a criança entrem em risco nutricional, tem como eu evitar e eu prevenir. Então, já existe muito material que a gente tem como passar para vocês, porque a gente sabe que aí é muito difícil para baixar a internet, né? E que vocês talvez até conheçam algum material em relação a isso, para melhorar a vigilância alimentar e nutricional. Agora, lembrem-se do nosso estudo de caso. Não basta você ter a informação. Você tem que analisar esses dados para saber o que realmente está acontecendo na sua comunidade que você acompanha. Outro material de apoio que é muito bom, né? Nós temos aí a Rede Amamenta Alimenta, receitas regionais, quer dizer, é fundamental o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. E quando for introduzir alimentos, introduzir o que tem. Por exemplo, se alguém me perguntasse, olha, uma criança pode tomar açaí? Pode, mas qual é o cuidado que tem que ter? Esse é o problema. E aí eu prefiro não recomendar quando eu não tenho certeza do quê? Qual é a água que é feito esse açaí? Esse açaí é bem lavado? Por exemplo, o INPA já desenvolveu uma metodologia, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, que eu posso ferver o açaí durante 3 minutos para eliminar micro-organismo, caso essa água não tenha sido utilizada uma água potável, ou você não tenha utilizado o hipoclorito, né, para que a água seja mais potável. Então, é fundamental o aleitamento materno para a criança. E já se sabe também que a mulher pós-parto, ela tem que ter uma alimentação forte, mais saudável, mais adequada, para que ela possa produzir leite forte para a criança. Tá, mas que alimento forte é esse? Por exemplo, macaxeira, batata, banana, peixe, o que tiver aí para comer, né? Principalmente raízes, como a mandioca. Da mandioca a gente faz o pé de moleque. Então, o nosso famoso mingau da caridade é muito forte. Então, aproveitar o que nós temos. E para a criança, leite materno. Então, o material já tem. O que eu recomendaria é justamente vocês desenvolverem material baseado nesse material do Ministério da Saúde. Outro tipo de material também, né, alimentos regionais, guia alimentar da população brasileira, eu vou falar um pouquinho dele mais na frente. Material sobre educação alimentar e nutricional,
Então, em relação ao material de apoio, existe bastante. O que nós precisamos realmente é adaptá-los à cultura, à língua de cada comunidade indígena. E quando a gente fala de alimentos regionais, nossa, existe uma gama de alimentos regionais, né? E a natureza ela é perfeita, porque cada alimento ele tem a sua época. Então, goiaba, o próprio cupuaçu, mari, o ixi. Uma vez eu visitando uma comunidade indígena, eu vi uma criança comendo, pequenininha, né, roendo o ixi. Eu achei aquilo tão lindo, né, gente? Então, a gente tem que usar os alimentos que nós temos. A pupunha, o tucumã, o buriti e assim por diante. Então, a gente vai falar de alguns alimentos regionais. Primeiro, o buriti. Então, o buriti, ele é extremamente calórico. Você pode fazer farinha de buriti e aí você pode colocar, por exemplo, na mulher gestante, na sopa, na própria comida dela, principalmente aquela gestante de baixo peso. Além disso, o buriti, ele é rico em provitamina A. Então, lembra que a gente falou em relação à deficiência de vitamina A? E aí, eu estou contribuindo para reduzir, para prevenir a deficiência de vitamina A. Gestantes que têm deficiência de vitamina A, elas estão mais vulneráveis a adoecer de doenças respiratórias, por exemplo, né? Então, ela fica mais vulnerável, ela adoece com mais facilidade. E quando você vai fazer a farinha do buriti, você não precisa tirar aquela entrecasca da polpa e do caroço. Você pode fazer tanto com a polpa como com a entrecasca, a farinha de buriti. Essa frutinha é riquíssima em vitamina C, então você pode fazer suco, e o suco do camu-camu, vocês sabem, não sei quem já tomou, ele é muito forte, né? Ele é extremamente forte, bem azedinho, eu gosto, eu sou suspeita. Mas você também pode fazer a geleia. Então, em vez de você passar no pão ou colocar na tapioca a manteiga, que é uma gordura, você pode passar uma geleia de camu-camu. Então, aqui sim nós temos o cubio, que ele é rico em fibra, ele tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, para quem é diabético, ele reduz o açúcar no sangue. E olha só quantas calorias o cubio tem, né? Então, vejam, o cubio semelhante ao camu-camu, você pode fazer suco, você pode fazer geleia. E quando eu fui fazer um trabalho, esse trabalho que eu falei para vocês em Benjamin Constant, eu via essa fruta como mato, às vezes se estragando e as pessoas não utilizam. E se vocês perguntarem dos velhos indígenas, eles vão dizer que esse era o nosso tomate. O amazonense antigo, ele fazia caldeirada de peixe com esse fruto. Então, é fundamental que a gente resgate a nossa memória alimentar. Bom, e esse aí, o bacuri. A gente sabe que tem bacuri de diversos tamanhos, de diversos sabores. Ele também tem pouca caloria. E aí você pode utilizar para diversas receitas, né? Suco, geleia, a própria farinha também quando você desidrata. E esse aí, alguém conhece? É o mapati. A gente chama de uva da Amazônia. É uma delícia. Olha como o valor calórico dele também é baixinho. Então, é fundamental que a gente utilize os alimentos regionais. Bom, aqui nós temos o cajá, em alguns locais chama-se taperebá, e aqui o famoso cupuaçu, né? Então, vejam a quantidade de carboidrato que o cupuaçu tem. Ele é bem baixo em calorias, assim como o cajá ou taperebá. Muito bom suco. O cupuaçu, a gente já sabe, as diversas receitas que a gente consegue fazer a partir do cupuaçu,
E o taperebá também, né, gente? Um sorvete de taperebá, suco de taperebá, enfim. A nossa banana pacovan, a famosa banana pacovan, que também você pode fazer várias preparações. Cuidado com o valor calórico. Por isso que a gente recomenda que se use banana cozida, não frita ou assada. Uma vez também eu vi numa comunidade indígena, tudo isso que eu estou falando é de Benjamin Constant, os indígenas estavam almoçando peixe assado e banana assada também. Então dá uma água na boca quando a gente vê isso, né? O açaí, que também é um outro fruto extremamente famoso, mas olhem aqui as calorias do açaí, extremamente calórico, muito cuidado, ele tem que ser muito bem higienizado em função do barbeiro, não só do barbeiro como de outros insetos. Então, a água que vai ser feita o açaí tem que ser uma água que ou você ferve ou você coloca o hipoclorito, né? Porque não pode ser uma água contaminada. Bacaba, a gente fala muito do açaí, né, gente? Mas bacaba e patauá são parentes do açaí. Então, eu não preciso só tomar o açaí, eu também posso usar a bacaba. Mas lembre-se também do valor calórico. Além disso, eu posso desenvolver diversas preparações a partir desses alimentos. Por exemplo, a pupunha. Eu posso fazer um pudim, eu posso fazer bolo, eu posso fazer farinha, eu posso fazer geleia, eu posso ter o palmito da pupunha. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Sabe assim, quando você faz uma festa, que você faz aqueles pães para a entrada, uns canapés, a gente chama de canapé, né? Então, você pode fazer canapé com pupunha, tá? Então, a pupunha, você pode fazer pão de pupunha. Olha, você tem muita coisa que você pode fazer a partir da pupunha. Bom, e aí, gente, nós temos uma rede de apoio. Vocês não estão só. Por exemplo, hoje a Fiocruz, neste projeto, se aproxima de vocês. Nós temos o desafio, enquanto rede de atenção à saúde, nos agravos externos, por exemplo, acidente de moto, caiu do barco, as doenças infecciosas e desnutrição e a doença como obesidade. Aí eu tenho como atenção a atenção básica, que é o que a saúde indígena faz. Atenção especializada e hospitalar, o município faz. E aí, no caso, a Fiocruz, ela entra aqui, ó, nessa rede de apoio. Essa palestra que vocês estão tendo, justamente, é para que vocês possam conhecer a rede e saber como é que eu vou utilizá-la, em que momento, quem pode me ajudar em quê. E nessa nossa conversa, ela já é justamente para atender os desafios do Sistema Único de Saúde, que é a complexidade de garantir o direito à saúde da gestante e da criança. Então, é fundamental eu saber quem são meus parceiros, quem é a minha rede de apoio, com quem eu posso contar. Eu preciso de uma estratégia mais efetiva para a minha realidade, com quem eu vou conversar. Então, é fundamental que eu conheça essa minha rede de apoio. Mais uma vez, falando dos programas, nós já falamos, mas eu voltei, porque eu queria falar um pouco do guia. O guia alimentar, ele traz muito claro a questão dos alimentos que são mais saudáveis para a saúde de acordo com o processamento. Então, melhor é eu comer o alimento ou fazer um processamento que eu não vou ter muita perda de nutriente. Por exemplo, eu como a manga ou um suco daquela manga. Quando eu faço um suco, eu não perco muito nutriente. Mas quando eu tenho aquele pozinho, sabor suco, que se vende, ali eu não tenho manga nenhuma. Como diz uma amiga minha, só tem a lembrança da manga. Então, é fundamental que eu conheça, a partir do guia alimentar, quais são os alimentos mais saudáveis e posso recomendar para a minha gestante. Eu tenho programas do Ministério da Saúde que também
já estão estabelecidos para melhorar a saúde da gestante e da criança. Programa de ferro, né, suplementação, que é o NutriSUS, e a vigilância alimentar e nutricional. Então, qual é a situação na minha comunidade indígena? O que a gente pode fazer? Quem pode ser os parceiros? Quais ações nós vamos desenvolver? Então, é fundamental que eu tenha esse conhecimento. Uma outra coisa também que a gente divulga é a Rede Nutri. A Rede Nutri, ela tem vários cursos semelhantes a esse que nós estamos, essa conversa, essa palestra que nós estamos tendo com vocês. E o legal é que é com certificação. Então, lembra daquela parte que eu falei em relação ao conhecimento? Eu preciso realmente me empoderar, me atualizar, para poder dar uma resposta positiva para as pessoas que precisam do meu olhar profissional. Então, com Rede Nutri, você pode, além de receber um boletim, você pode trocar informações com outros profissionais e melhorar o atendimento dessa gestante e da criança também. Eu trago aqui uma figura onde a pessoa, independente de quem ela seja, ela muitas vezes se encontra numa encruzilhada. E agora? O que eu faço? Eu vou pelo mais fácil, e nós sabemos que, enquanto Amazonas, nós estamos na estrada esquerda, né? No meu caso, que eu estou enxergando para vocês à direita, que é a estrada de barro, onde muitas vezes eu vou estar desanimada, eu vou ter dificuldade, eu vou achar que eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. E para isso, eu trago uma frase da Patrícia Santos Silva, que ela diz, né, no meio do caminho a ser trilhado por cada um de nós, sempre aparecem muitas barreiras que devem todos os dias ser vencidas, pois estas não devem ser maiores do que os sonhos que temos, nem podem ter o poder de nos impedir de conquistá-los. Não desista de nada do que deseja, apenas eu vou deixar você completar. Então, gente, essa seria a minha mensagem e eu concluo a minha apresentação. Juntos somos mais. Obrigada.